Hoje nós vamos conversar com o subtenente André Souza, da Polícia Militar de Araçatuba. Ele é conhecido como Sargento André nas redes sociais e tem inspirado milhares de pessoas com o seu trabalho solidário. Subtenente, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente no Jornal da Manhã Araçatuba. Obrigado, agradeço o convite. Será um prazer aqui passar as informações que eu tenho aí ao longo da vida para vocês. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Você começou ali numa infância simples, nas feiras de Araçatuba, até se tornar um dos policiais militares mais conhecidos na região por sua atuação social e a sua comunicação aí pelas redes sociais. Como foi esse trabalho, essa trajetória? Eu cheguei em final de 2011 em Araçatuba e eu já me envolvia bastante com ações sociais na polícia, né? Como campanhas do agasalho, doações de sangue. De onde que você é? Desculpa. Eu vim de Campinas, mas a minha família era daqui. E aí, nisso, começou a surgir algumas campanhas internas de amigos que precisavam de ajuda para tratamento de saúde, enfim. E eu sempre encabeçava tudo isso. E na polícia também a gente tem o policiamento comunitário, tem a rota escolar, isso aí aproxima muito as pessoas a polícia da comunidade. E fora a polícia, em 2016 eu já fazia os meus trabalhos sociais que eu aprendi desde pequeno com meus pais, né? Meu pai era vendedor ambulante de frutas, eu trabalhava na feira, trabalhava nas ruas vendendo sardinhas, vendendo melancia, laranja, e eu sempre via meu pai fazer algumas caridades para as pessoas. Meu pai, jeitão dele, mesmo fechadão, durão, ele sempre fazia as ações e eu gostava muito de ver aquilo. Então, depois na polícia, passei a fazer isso também, lembrando do que eu vivi no passado. E eu comecei recebendo uma cartinha, o projeto Minha Bike iniciou assim. Eu recebi uma cartinha de uma criança pedindo uma bicicleta e ela escreveu que podia ser uma bicicleta usada. E nisso eu tive a ideia de pedir nas redes sociais, quem tinha bicicletas usadas. Comecei a fazer eu mesmo as reformas em casa. E hoje já são mais de 1.700 bicicletas entregues, além de muitas outras campanhas que não é só entregar uma bicicleta, né? Quando eu vou entregar uma bicicleta, a gente acaba descobrindo outra realidade, às vezes a gente acaba se envolvendo na situação da família e acaba elaborando campanhas internas de cesta básica, tratamento de saúde, reforma de casa, construção de casa. Então eu já participei de muitas ações e graças a Deus a população me respeita e tem confiança no que eu faço e acaba dando uma credibilidade para tudo isso e passam a ajudar bastante. Para você que ligou o rádio do seu carro agora, sintonizou no 104.3, nós estamos entrevistando o subtenente André, conhecido como Sargento André nas redes sociais, policial que faz ações sociais e mobiliza aí muita gente para ajudar a região. Eu vou te chamar de André, porque quem está ouvindo a gente, começa a ouvir pela metade da entrevista, assim, ela em andamento, vai saber com quem a gente está falando com mais facilidade. Quando foi essa primeira bicicleta que essa criança te pediu? Faz quanto tempo, mais ou menos? A polícia sempre recebe, assim, os policiais nas ruas, cartinhas de criança. No mês das crianças, né, em outubro, ou no final do ano, né, próximo ao Natal, e elas entregam para os policiais na viatura. Eu trabalhei em Birigui durante 2 anos e poucos nas ruas, e eu vi de perto isso também. E muitas vezes os policiais sensibilizados acabam fazendo vaquinha, acabam ajudando, comprando um presente para a criança, fazendo uma festinha de aniversário, atendendo os pedidos delas, né? E para mim foi assim também. Como eu moro num bairro que é próximo a outras comunidades, e é caminho, as crianças passaram a me conhecer da onde eu moro, né? E começaram a colocar as cartinhas na minha caixinha, no portão de casa, né? Jogando em casa. E eles passam lá, a família, hoje tem gente com mais de 30 anos, casado e tal, e para lá de vez em quando, fala, eu lembro que você doou uma bicicleta para mim quando eu estava na Mirim, quando eu estava precisando de uma bicicleta para o futebol, para ir para a escola, foi você que doou uma bicicleta. Então eu já tem uma história, né? Faz quanto tempo mais ou menos isso? Isso já faz 9 anos, né? De bicicleta, né? Do projeto Minha Bike. Mas outras ações já faz muito tempo já que eu mexo com isso. E às vezes eu faço coisas que eu nem lembro, né? E as pessoas que se recordam. Acho que quem é ajudado, acho que não esquece, né? A gente que ajuda, que é acostumado a fazer,
a gente acaba esquecendo de muitas coisas, né? Mas as pessoas não esquecem. Até porque só de bicicleta foram 1.700. É 1.700. muito caso, né? Sim, tem crianças que foram ajudadas no primeiro ano, que eu já passei a ajudar umas 2, 3 vezes após, né, esse primeiro ano, em 2016. Então, assim, já tem gente que tem história já com o Projeto Minha Bike. Tem situação que a criança ganhou a bicicleta e o pai chorou porque era o sonho do pai ter ganhado uma bicicleta na infância e nunca conseguiu, foi passando o tempo, né? E quando o pai vê a criança recebendo, seu filho recebendo, é uma emoção muito grande, porque ele está vendo ali o sonho dele realizado também, que ele não pôde na infância dele. Então, entregar a bicicleta envolve muitas pessoas, né? Envolve muitos sentimentos também. A pessoa que está doando para o projeto, a bicicleta usada, velha, às vezes para fazer a reforma, eu que estou fazendo a reforma dela e com as pessoas que me ajudam no projeto também, comprando materiais, enfim. E também quem está recebendo e os pais que estão vendo os filhos ali nesse sentimento de estar ganhando algo, né? E vendo também que estão ganhando um presente que é caro e de um policial militar. Então, isso acaba trazendo mais empatia e também aproximando mais nós, né, não só eu, como meus amigos de trabalho, dessa população que tanto precisa da gente e, na verdade, um precisa do outro, né? E a polícia, ela tem as crianças têm um fascínio pelos policiais, quando eles veem uma viatura ou veem um policial na rua, a grande maioria, né? Sim. Eles gostam muito, tanto dos policiais, do bombeiro, eles são apaixonados, né, pelo águia, da polícia, é uma alegria eles verem isso, né, um policial atendendo eles, né, fazendo uma boa ação para eles. Tanto que eu tenho amigos nas ruas que acabam me encontrando e falando, peguei uma cartinha de uma criança aqui que pediu para entregar para o Sargento André. Aí eu vou abrir a cartinha, tá lá pedindo uma bicicleta. Então eu fico feliz por isso, não fico triste, apavorado. Às vezes eu me apavoro um pouquinho porque é muito pedido, né? Mas Então, você falou sobre o caso das bicicletas que você mesmo reforma, é isso? Tem gente que entrega bicicleta que precisa de uma reforma e é você que faz a reforma? desde o começo eu ajudo, né? Eu sempre, no começo eu fazia, eu mesmo. Spray, trocar uma peça, trocar outra, manopla, banco, colocar um adesivo novo para deixar ela com cara de nova, né? Primeiro de tudo, lavar ela, deixar bonitinha. As crianças recebem a bicicleta como se fosse nova. E eu fazia isso na garagem de casa. E meu carro dormia na rua, né? Porque não tinha mais como guardar dentro da garagem. E aí, em 2020, 2021, eu aluguei um espaço. E esse espaço hoje é custeado por mim mesmo, né? E é perto de casa, perto de uma bicicletaria. E ali eu tenho uma parceria hoje com o dono da bicicletaria. E o meu salão é do lado do dele, né? Que é ali no Jô Bikes, né? Ali no bairro Palmeiras. E hoje eu recolho as bicicletas nas casas e faço essa lavagem, limpeza dela, e o Jô me ajuda na manutenção, troca de peça e deixar ela com cara de nova, pintura, né? Mas quando eu estou de folga, assim, a gente vai lá, faz um mutirão e até coloca algumas crianças lá que gostam, né, de mexer com isso, e a gente faz tudo junto ali, é uma alegria para eles também. André, e quem tá ouvindo a gente e acabou se comovendo e quer ajudar, qual é a melhor forma de ajudar hoje o projeto das bikes? O projeto Minha Bike é fazendo doação de uma bicicleta que se você tem em casa, não entregar aquelas bicicletas que não servem para nada, né? Que às vezes tem muita gente que tem umas bicicletas enferrujadas lá que quer tirar do quintal, né? Essas daí pra gente não fica o custo muito alto, né, para arrumar. Mas quem tem uma bicicleta do filho, cresceu e trocou a bicicleta, ou o marido, a criança ou o adolescente que não anda mais com aquela bicicleta, tá parada lá, se está vendo que vai fazer a alegria de alguém, pode doar para a gente que a gente faz uma manutenção nela, troca o que precisar trocar e pode ter certeza que vai fazer a alegria de muita gente aí que está precisando, tanto de criança, adolescente, é uma alegria muito grande. O Jonathan Alves está exibindo aqui agora, quem está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, imagens aqui do Instagram do Sargento André. Você que não segue ele ainda, vai lá depois no
Sargento André Souza. Ele já é subtenente, foi promovido, mas como ele ficou conhecido como Sargento André, tá aqui ainda a rede social, Sargento André Souza, com Z, o Souza. Vai lá, eu sigo, ele tem quase 80 mil seguidores já. É bastante gente. Faz tempo que sua rede social já tá assim? Foi de uma vez só ou foi aos poucos que você foi ganhando seguidores? Foi aos poucos. Teve alguns momentos que teve um pico, né? Como recentemente teve uma entrega de 2 bicicletas para 2 meninos que iam correndo até o campo de futebol da casa, né? Do bairro Águas Claras até o campo de futebol no Bosque. E essa história viralizou porque foi um momento de emoção. Eu acompanhei eles, já sabia da história. Enquanto um ia correndo, o vô ou o pai ia correndo com o outro. Ou o avô ia entregando ia levando o menorzinho na bicicleta. Então isso aí ficou muito marcado para as crianças hoje que têm o sonho de ser jogador de futebol, tal, né? O esforço desse menino. E eu acompanhei eles ali pela Avenida 2 de Dezembro. Ele estava bem suado. Eu contei a história, parei eles, abordei eles. Foi até uma abordagem assim meio policial, né? Para quem assiste o vídeo. Mas foi muito emocionante. Esse vídeo passou de 3 milhões de visualização só no meu Instagram, né? Fora os compartilhamentos, enfim. E também uma história que aconteceu em 2020, do menininho que estava numa caçamba de lixo lá em Caraguatatuba, recolhendo livros, e a história dele viralizou também, porque comoveu muita gente que ele estava pegando livro para brincar com os irmãos. Era uma família muito pobre, e até hoje eu acompanho essa família. Hoje eles estudam em escola particular, tudo graças a essa ação que eu fiz. Ganharam tudo pago, escola particular, ganharam uma vaquinha virtual, ganharam... Bom, um destaque assim que mudou a vida deles, né, até hoje. André, você tá falando dessas questões aí que você ajuda, né, espontaneamente, mas você já participou também de operações no litoral, como você falou aí, esse caso de Caraguatatuba, né, e em ações emergenciais também, como o desastre no litoral norte, as enchentes no Rio Grande do Sul. O que mais te marcou nessas experiências? A situação fatídica, né? De você, às vezes, deparar com uma situação que você não estava esperando e ali se envolver nela, né? Que foi o caso de São Sebastião, que é o desastre em 19 de fevereiro de 2023. Eu estava por lá e passei a me envolver com tudo e fazendo as campanhas, e o pessoal de Araçatuba ajudando, o Brasil e até do mundo, né, enviando donativos, e ali a gente ia distribuindo para as famílias, acompanhando cada família de perto. Eu estava até num dia de um resgate, tentativa de resgate de uma família que todos morreram, só ficou um menininho que sobreviveu. Então a gente acaba se envolvendo nas histórias, e isso depois causa um certo sentimento assim, que acaba ferindo, né, a gente, né? Mas a gente já está acostumado, já faz um bom tempo que eu mexo com isso. Também no Rio Grande do Sul, fui para lá como voluntário, com uma equipe do Razões para Acreditar, e lá a gente se envolveu também com tudo. Mesmo trabalhando, vendo a realidade deles, do que eles vivem, até aconteceu, repetiu isso há pouco tempo agora de novo, as enchentes lá, né? Então a gente fica aqui com o coração na mão. Mas a gente está preparado para tudo, né? Vendo todas essas situações que acontecem no Brasil e no mundo, aí a gente está preparado com a missão de servir. Então isso aí é muito importante e acaba incentivando outras pessoas a fazerem isso também. O André, ele é humilde, ele não falou sobre uma outra ação que ele faz também, que você já ajudou pessoas que precisam de uma casa, né? Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso, por gentileza. Sim, Conta pra gente como começou isso. Tem uma casa agora em construção, né? Tem, a gente está terminando uma casa ali no bairro Esplanada para uma senhora que tá em tratamento contra um câncer. E chegou esse caso para mim, a casa dela estava caindo, uma casinha muito simples, mais de 50 anos, bem simples mesmo. E essa mulher estava bem desanimada, né, com a vida dela, né, passando por todo esse tratamento e tendo que morar sem dinheiro, sem recurso, né, vivendo sob auxílio. E aí quando eu fui lá visitar, eu senti no coração e demoli a casa dela. Falei, você tem um lugar para ficar por um tempo? Ela tem. Então, ó, eu vou entrar com a cara e com a coragem. Aí a gente, com a mobilização de um amigo meu que mexe com terraplanagem, a gente começou a destruir a casa dela, chamamos pedreiro e eles fizeram um preço melhor. E aí movemos que hoje a gente já está acabando a casa. Falta eletricista doou a parte dele, o pedreiro doou também a parte dele, uma parte, né? Materiais conseguimos, também doação, tudo de uma pessoa que pagou, um amigo meu.
Enfim, a gente mesclou tudo ali, um pouco de mão de obra, um pouco de material e já estamos acabando a casa já. E essa não é a primeira. Essa é a quinta casa já. Construí uma casa em Caraguatatuba, aqui em Araçatuba foram uma casa que eu comprei, né, e doei para uma família também. É tudo com ajuda de doações, não foi eu, né, exclusivamente, mas assim, movendo as pessoas para ajudar. E aqui em Araçatuba tem a história de um sorveteiro em 2022 que viralizou, o seu João, que até hoje, ainda ele não parou de vender sorvete nas ruas. Ele tem deficiência auditiva e na perna. E ele anda empurrando um carrinho pelas ruas. Mas a gente reformou a casa dele inteirinha, deu uma vida nova para ele, bem tranquila, né? A casinha dele, assim, acho que, infelizmente, nunca ele ia conseguir aquilo, mas com o sentimento aí de comoção da população, a gente conseguiu mudar a vida deles, né? E, e é gostoso fazer isso porque a gente não para por aí. Acabando essa casa, a gente já tem outra já para fazer já. Quem quiser ajudar nesse projeto da casa também pode? Pode, é só entrar pelas redes sociais, se você tiver uma empresa de material de construção ou de construção civil, ou enfim, não tem nenhuma empresa, mas quer ajudar financeiramente, a gente indica o que ele pode comprar, né? Ajuda com materiais, a gente abre ali as portas para as pessoas, mão de obra mesmo. Eu fiquei muito feliz de aparecer mão de obras nessa casa, né? Pintor, o serviço de calha, serviço de eletricidade, esse serviço até de carretos apareceu de gente doando. E também o Ombro Amigo, que é um grupo de voluntários lá da da Oncologia de Araçatuba, também entrou comigo nessa aí. Eles estão buscando móveis para ajuda como móveis, né? E a parte de utensílios domésticos para casa. Então, a Elisa lá do Ombro Amigo, a Edna, estão me ajudando muito nisso aí. Tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, André, que é o seguinte: tem muita gente que fala assim, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que ficar sabendo, quem ajuda não tem que divulgar. A gente percebe que isso hoje em dia, com as redes sociais principalmente, não tem que ser assim, né? A gente tem que ajudar e tem que divulgar, porque isso acaba estimulando outras pessoas a ajudarem também. Tem muita gente que às vezes quer fazer um trabalho voluntário ou quer ajudar de alguma forma, quer fazer uma ação beneficente e não sabe como. Você percebeu nessa sua jornada o quanto ajudar o outro, fazer o bem, isso é contagiante? É contagiante e eu recebo muitas mensagens de gente, pouquíssimas de gente que fala isso que você falou, né? Que não devia divulgar, né, tal. Mas aí eu falo, se a gente não divulgasse, como que estaria hoje, né? Eu não teria conseguido fazer essas 5 casas, não teria conseguido doar essas 1.700 bicicletas e ajudado em muitas outras campanhas de saúde para pessoas que precisam de tratamento emergencial. Então eu penso assim, como Jesus fazia, né? Ele fazia o milagre acontecer e falava para as pessoas beneficiadas, né? Vai e não conta nada para ninguém, mas ele sabia, ele tinha essa campanha de marketing dele, né? Ele sabia que as pessoas iam ele contar. Conhecia o ser humano muito Exatamente. bem, né? Então, às vezes a gente faz isso, a gente tem que fazer isso para comover as pessoas e despertar aquele sentimento nela de ajudar, porque todo mundo tem essa vontade de ajudar. Tem gente que, por mais milionário que seja, completo na vida, mas ela sabe que falta um vazio nela. Se ela sabe que falta essa outra parte dela em se doar para o ser humano e fazer a parte dela, ajudando de alguma forma. Qualquer instituição ou qualquer pessoa que move essas pessoas para o bem aí, ela pode entrar. E eu estou até escrevendo um livro que comecei recentemente, né? Mas daqui uns dias vai estar pronto, inclusive impulsionando as pessoas a fazerem isso, a como se envolver em ações sociais. Para a gente encerrar, fala um pouquinho mais sobre esse livro. Esse livro ele conta a minha história desde da infância, como eu aprendi a fazer isso com os meus pais e como que eu fui direcionando isso na minha vida, né, até hoje. E como viralizou todas as coisas que eu faço no intuito assim, de fazer o bem, né, para as pessoas. Como elas se envolverem nessas atividades, por mais simples que seja, né, numa igreja, no trabalho ou na própria rua dela, o que ela pode fazer para se envolver em ações sociais. Então a gente vai dar um impulsionamento para as pessoas e direcionamento para elas terem aí mais sentido na vida.
Bom, pra gente encerrar, só responda com sim ou não. Você trabalha o dia inteirinho e ainda assim dá tempo de ajudar quem precisa. Dá tempo, até meia-noite é dia ainda. Muito obrigada. Quem falou aqui com a gente hoje foi o subtenente André Souza, conhecido como Sargento André Souza nas redes sociais. Você que acompanhou a entrevista, quer ajudar, ficou comovido, quer se mobilizar para ajudá-lo, vai lá nas redes sociais dele, Sargento André Souza. Lembrando que ele reforçou bastante aqui que você não precisa ajudar com dinheiro. Se você tiver algo para doar, seja seu serviço, seja um produto, dinheiro também é muito bem-vindo, claro, mas às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo doar em dinheiro agora. Tem várias formas de contribuir, né? Várias formas. É só pensar um pouquinho que às vezes até com conversa você ajuda já a pessoa a mudar de vida. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo até aqui. Um ótimo trabalho, que seja um sucesso. E quando o seu livro for lançado, avise a gente para a gente informar as pessoas aqui também. Com certeza a gente vai fazer um lançamento e convidar vocês. Muito obrigada. E você que acompanhou a conversa até aqui, vai lá nas redes sociais do Sargento André para você conhecer mais o trabalho dele. Caso você ainda não conheça, comece a segui-lo também.